Oi pessoal, nessa aula gravada para vocês eu vou falar da representação de manufatura de usinagem por software. Então, como eu já tinha pedido para vocês há um tempo, a gente vai utilizar aquele software, o SolidEdge CAM. Eu pedi para vocês baixarem a versão de estudante, certo? Então, espero que vocês tenham ela aí. Como eu também havia falado, eu vou fornecer a peça para vocês, porque a intenção dessa unidade curricular é que vocês aprendam a fazer a parte da manufatura, né? Então, como a parte do CAD, algumas pessoas sabem mais e tudo, eu vou deixar um vídeo separado para quem quiser ver. Então, esse aqui é o primeiro vídeo, então, ao que vocês estão escutando, né? Tem um outro vídeo separado que é só eu em silêncio fazendo a peça. Então, quem quiser ver, acompanhar lá, mas a peça vai estar fornecida também na descrição do vídeo. E aí, para mostrar para vocês a peça, né? Só para adiantar, essa peça aqui é uma peça extremamente simples, a gente vai ver como fazer essas representações bem simples dela, tá bom? As dimensões da peça também estão aqui. Para quem quiser também, se quiser pegar por CAD e fazer também, também pode fazer, tá bom? E o que a gente vai ver na aula de hoje no outro vídeo vocês vão ver eu fazendo design em CAD e a gente vai utilizar esse software para fazer a parte de usinagem, tá bom? Mais ou menos isso. Certo. Então a primeira parte aqui do que eu quero mostrar para vocês é como é essa interface. Então eu não sei se é literalmente essa interface aqui ou se é uma interface muito parecida, mas se vocês já mexeram no software em alguma coisa e abriram de novo, é essa interface aqui que vai aparecer para vocês. Vocês vão pegar aqui e pedir e colocar para abrir. Aqui, na verdade, abrir arquivo do SolidEdge para CAM. É isso. E aqui está a peça que eu vou fornecer para vocês, né? Que eu acabei de mostrar o desenho. Então, clica aqui. Um outro detalhe antes disso. Aqui, vocês... acho que não é aqui, mas aqui dá para ver os tipos de arquivos suportados, né? Os arquivos que são do SolidEdge. Então, vocês vão ver que ou é .par ou é .sm. Mas ele consegue abrir qualquer tipo de peça para CAD. Então, deixa eu mostrar aqui. Deixa ele abrir e eu mostro para vocês isso. Tá, dá um OK. E ele vai abrir a peça. Vocês vão ver que ele vai carregar a peça. Demora um pouquinho, né? Vocês lembram que esse software demora um pouquinho. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês isso. Abrir. E certo, ó. Quando eu clico aqui em abrir, ele coloca qualquer tipo de peça, tá vendo? RT, FEM. Então, diversos tipos de extensão suportadas aí pelo software, né? Arquivos JT, SolidEdge, que é o que eu mostrei que é a de montagem de peça, CATIA, SolidWorks. Então, ele consegue ler arquivos de outros softwares que sejam de CAD, né? Mas aqui abriu, a gente vai ter que fazer uma modificação aí também com relação a esse eixo, né? Eu recomendo também que você sempre coloque um eixo. Se eu não me engano, ele sempre abre o Z como eixo vertical. E aqui a peça está como se fosse deitada, né? Então a gente pode girar aí depois. Mas isso daqui a pouco a gente faz. Só para mostrar um pouquinho também da interface agora do software. Eu tinha quando eu dei a aula de CAD para vocês, eu tinha escrito, né, num slide que eu vou passar por cima de algumas coisas. A estrutura desses softwares, ela é semelhante também, né? Aqui, percebo que a gente está só com uma peça aberta. A gente depois vai precisar abrir a parte de manufatura. Então, eu vou explorar primeiro essa tela aqui.
Aqui em cima a gente tem as abas, né? As abas de navegação, igual a maior parte dos arquivos dos softwares modernos. Que também tem a parte de salvar e voltar. Aqui a gente tem a parte de relacionada ao arquivo e a pasta onde você está. Aqui é a parte de visualização, né? Também. Aqui, além dessa parte de visualização que a gente tem aqui, perspectiva, estilo e tal, a gente pode colocar em arame, ocultar alguns features. A gente pode ocultar também essas cotas, né? Aqui, só clicar em ocultar. E aí tem todo esse controle aqui, mas o que eu queria mostrar aqui era como se fosse a gente pudesse mexer no objeto, mas a gente não vai fazer isso não. O que eu quero mostrar também são essas abas aqui laterais. Então vocês vão ver que a gente tem a parte de montagem, a parte de peça, e a gente tem aqui uma hierarquia, né, da peça, bem parecida com o CAD também. E a gente tem a peça aqui. A gente também tem uma parte de uma navegação aqui de visualização, né, tem as cotas e tal, parecido com o que a gente acabou de abrir aqui no exibir e ocultar. A gente tem a parte de navegador, a gente tem a parte de interação com peças que a gente pode pegar na internet também, né, histórico. E aqui embaixo tem outras visualizações também, né, de detalhes, tendências. Certo. Aqui tem o eixo que você pode também girar, né? Com o botão do meio do mouse aí. Tá, e o que a gente precisa, o que agora eu queria fazer mostrar é o ambiente da manufatura. Então a gente clica aqui em manufatura, vocês vão ver que vai abrir, como a gente já abriu a peça, ele vai abrir essa peça no ambiente de manufatura. A gente tem diversos, como se fossem presets de manufatura. Então a gente tem aqui em 1000, que é a fresa e planar. Então o que a gente vai utilizar vai ser esse mesmo. E aqui a gente também tem um outro tipo de pode presença de contorno, né? De colocar aqui no planar também, né? E aí a gente pode dar um OK. E vocês vão ver que vai carregar. E aí a gente tem um outro tipo de abas. Gente, uma coisa muito importante antes de continuar e que eu sempre estimulo em vocês é que a gente não consegue ver todas as funções, né? Vocês vão ver que a gente tem muitas abas aqui, né? A gente tem a parte de lidar com o arquivo, a parte inicial aí, que é onde a gente vai mais mexer, a parte de geometria, onde a gente vai criar também a geometria como se fosse inicial, onde a gente vai desbastar, uma parte de análise com medidas, parte de visualização também, bem igualzinha que onde a gente estava, né? Parte de seleção, montagem, se a gente tivesse várias peças, ferramentas, a gente vai atribuir materiais para essa peça também e tal. Então tem toda uma parte aqui que você pode mexer, mais essas abas laterais também, né? Então eu estimulo muito vocês a ir explorando isso daqui. Isso é bem enriquecedor. E sai clicando, pega um arquivo novo, copia esse arquivo, abre ele e sai explorando aqui essas abas, tá? Então a gente vai partir daqui e vai começar a mexer aqui nessa parte inicial aqui de definir os materiais e as ferramentas. Eu acabei tendo que girar os eixos da peça no CAD. Então é só girar lá para o Z da máquina ficar para cima aqui, né? E aí eu posso orientar, eu poderia colocar essa orientação aí no canto da peça, que é o melhor, né? Nesse vértice aqui. Mas dessa forma que a gente também consegue se orientar, tá bom? Ok, uma outra coisa que eu preciso mostrar para vocês também é com relação a essa parte aqui de atribuir materiais, né? Eu posso selecionar aqui a peça e eu vou adicionar. A gente tem uma lista de materiais disponíveis aqui para eu poder atribuir. E a gente vai colocar alumínio, né? A gente vai colocar esse alumínio 2014. Então vou aplicar e posso dar um cancelar aqui. Então eu girei o eixo da peça para ela ficar orientada e
adicionei o material da peça. Isso é bem importante, né? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, a gente vai começar a criar um setup para fazer a manufatura, né? Auxiliar do computador. E aí eu peguei esses dois textos aqui que são relacionados ao que é um setup, né? Então, o que é um setup? E eu achei interessante que ele responde o que é um setup de forma assim. O setup ele tem que ter o quê? E além disso, depois tem um pouquinho sobre o que é realmente o setup e detalhezinhos, né? Então, o que tem que responder o setup? O que tem que ter no setup? Tem que ter o que eu estou fazendo. E o que eu estou fazendo a partir de quê? Né? Então, digamos aqui, voltar à peça, a gente vai ter uma ordem específica das operações aí. Então, a partir do quê? Né? Então, eu vou ter que criar uma geometria aí para poder ser a geometria base. Tá bom? Qual material estou usando? Então, a gente respondeu essa. Né? O que preciso evitar durante o processo de usinagem? Por exemplo, a gente tem que evitar tocar a mesa. A gente não pode usar a mesa. Então, isso é algo que eu tenho que evitar de qualquer forma. Né? Que ferramentas de corte eu estou usando e que operações eu usarei. Então, a gente vai fazer um faceamento planar. Aí, depois a gente vai fazer um faceamento de cavidade, depois um furo. Então, a gente tem que responder, aí tem que ter uma ordem específica das operações. Além disso, o setup, né, ele é uma montagem CAM, no setup, uma montagem de manufatura referencia essa geometria CAD. Ela tem toda a informação necessária para gerar o programa CNC. Vamos ver que no final a gente vai gerar e conseguir visualizar esse programa naquele código do CNC. Tem as partes do material a ser usinado, as ferramentas de corte, as operações, e mantém dados de CAM separados dos dados de CAD. É importante para os updates dos modelos. Então, por causa das gerações das etapas, né? Percebam que a geometria em CAD que a gente gerou é a geometria final. Bom, tá certo? Então, vamos montar aqui para a peça e a gente vai poder começar. Eu criei uma montagem só para especificar mais um detalhe, que é quando você coloca partes que não vão ser usinadas aqui dentro do programa. Mas o que eu fiz foi simplesmente criar um bloco um pouco maior que a peça. A peça tem 50 por 100, né? Então eu só fixei ela aqui. Imagina que ela está fixada assim. A fixação mesmo seria um pouco diferente, mas aqui para a gente vai ser suficiente, né? E eu vou disponibilizar também essa montagem. Só para ilustrar uma coisa também, quando vocês forem clicar em abrir arquivo do SolidEdge, vocês vão ter que mudar aqui para, se tiver em peça, para essa parte aqui de montagem, né? Tá. Aqui a gente vai trabalhar mais nessa parte, nessa aba aqui do inicial, né? Então a gente precisa definir primeiramente essas três operações aqui, né? Que é a de criar ferramenta, geometria e operação. A gente pode começar com criar geometria. Eu quero criar uma geometria, vai ser aqui 1000 Planner mesmo, lembra que 1000 é fresa. Vai ser, eu vou deixar esse nome aqui que ele sugere, mas poderia colocar outro, sei lá, poderia colocar o nome bloco. Vamos colocar o nome bloco. E... ok. Certo. Aqui eu vou ter que especificar a peça que eu vou usinar. Então a peça que eu vou usinar vai ser essa peça aqui. Pode clicar nela com o botão esquerdo e dar um OK. Eu vou especificar a peça, especificar a verificação. Essa verificação é o suporte, por isso que eu coloquei essa peça aqui. Então eu vou colocar essa peça que eu coloquei laranja, que ela está aparecendo lá vermelha, né? Cliquei nela com o botão esquerdo e deu OK. E a parte aqui de especificar vazio, eu vou especificar o bloco de onde é como se fosse o bloco onde a partir do qual a peça será usinada, certo? Então eu vou clicar nessa peça. Eu vou mudar aqui, ao invés de geometria, para bloco delimitador. Então pronto, é isso que eu queria
obter. Ele está encapsulando a peça aqui, certo? Só que eu quero ele um pouquinho maior que a peça. Então eu vou dar um Z mais aqui de 5. Vocês vão ver que ele aumentou aí uns 5 milímetros além da peça, certo? Eu posso dar um OK. E aí ele vai formar esse bloco aí em cima da peça. E posso dar OK. OK. Agora eu vou criar a minha ferramenta. Gente, só um detalhe também. Eu sei que eu estou passando por alguns... eu estou criando só o que eu quero, mas se a gente voltar aqui... Deixa eu dar uma editar aqui. Tem outros detalhes que eu poderia mexer, né? Mas esses aqui vão ser os fundamentais. É o que eu falei. Se quiserem ficar brincando com esses outros detalhes, eu recomendo bastante, tá bom? Ok, então eu vou criar a ferramenta agora. Essas aqui são as ferramentas, então é do tipo fresa aqui, né? Essas são as ferramentas que já são presetadas pra gente, tá bom? O que é muito comum é a gente definir um carrier aqui, que é o que a gente chama de magazine, ou então de... esqueci o outro nome que dá, mas é onde estarão as suas ferramentas. Então, na prática, o seu CNC, a sua fresa, o seu torno CNC, a sua fresa CNC, ela tem várias ferramentas disponíveis. E aí essas ferramentas elas são numeradas nesse magazine, né? Mas aqui eu vou especificar a fresa, tá bom? Então, aqui é a fresa. Esse tipo mais comum tem diversos outros tipos, né? Tem chanfro, tem arredondada aí, tem a esférica, tem outra levemente arredondada nos cantos, tem essa que tem uma ponta como se fosse uma furação, cilindro, tangente, diversos outros tipos aqui, né? Tem um que a gente pode definir tudo, né? Então ele vai estar dentro desse generic machine aqui e o nome vai ser, vou colocar aí fresa. Ok, vou dar um ok. A gente pode, outra coisa, deixa eu só, sobre a navegação. A gente estava aqui na vista de geometria, a gente pode ir para a vista de ferramenta, e a ferramenta ela está aqui, né? Fresa, que eu acabei de criar. Eu vou deixar ela do jeito que ela criou. Ela tem um diâmetro de 30, um comprimento de 75. A gente consegue ver aqui mais ou menos a geometria externa da ferramenta, né? E eu vou dar um OK, tá bom? Eu sei que a gente tem muitas coisas que a gente poderia... vou passar um pouquinho sobre coisas e parâmetros que a gente poderia modificar, né? É que ele está também nomeando as cotas aqui da ferramenta. Então, por exemplo, eu sei que esse diâmetro, que é o diâmetro externo da ferramenta, aqui é 30. Então, é o diâmetro desse bloco meio... desse cilindro aí meio alaranjado, né? A gente tem aqui o FL, que é a comprimento de corte. Tem o diâmetro aqui da parte superior. Tem o comprimento total. Tem um raio aqui de canto. Então, percebam que, por exemplo, o raio de canto aqui é 0. A gente tem um ângulo A aí, né? E ângulo da ponta, para a gente aqui vai ser reto. Então, é como se fosse uma ferramenta, um bloco cilíndrico certinho, né? Que não tem ângulo nenhum nem na ponta. Que mais? A gente poderia ter uma conicidade. Aqui a gente também pode definir uma haste, né? Algo que está segurando. A gente pode até deixar assim que fica um pouquinho mais real. Tem a parte da fixação também. E uns outros parâmetros aí mais específicos que a gente poderia definir. Como é algo mais genérico que eu quero mostrar para vocês, então eu vou deixar assim mesmo, já é suficiente. Dei um OK e criei nossa fresa. A nossa última parte aí vai ser criar uma operação. Então a gente clica em criar operação. Vai ser do tipo Mill Planer mesmo, vai ser do tipo de frente para piso, sem parede, só se um zigue-zague aí.
NC, fresa, bloco, e aí a gente vai criar do tipo MillFinish. E a gente pode dar um nome, vamos dar um nome de faceamento, ok? E eu dou um ok. Ah, tem uma coisa antes, eu vou vir aqui em visualizar e vou clicar em ocultar imediatamente, vocês já vão entender. E vou clicar aqui no nosso bloco. Espera aí, deixa eu sair daqui, dar um cancelar. Então, ocultar imediatamente, pronto. Eu preciso ocultar porque eu preciso selecionar essa face aqui para facear. Então, vamos voltar a iniciar aqui, criar a operação, NC, fresa, bloco, faceamento. Ok. Ele gerou. E aqui que vocês vão entender. A única coisa que eu vou definir vai ser essa área do piso, especificar piso da área de corte. Então eu vou especificar essa face. Se eu tivesse com aquela geometria lá, eu não conseguiria especificar, eu não conseguiria clicar nisso aqui. Então deu um ok, vou esperar carregar. Vou passar com vocês também um pouquinho de alguns detalhes aqui. Então eu posso aqui, eu estou especificando a minha ferramenta, que é a fresa. Eu posso clicar aqui e especificar um tipo de movimento diferente. Então o que eu quero é o zigue-zague mesmo. Eu não vou mexer mais nenhum parâmetro aqui. Tá bom? A gente pode alterar o passo também da ferramenta, mas eu vou me satisfazer aqui com o que ele vai gerar para mim. Eu vou dar um OK. Vocês vão perceber que ela não vai estar completa. Tá vendo que tem um sinalzinho aí de como se fosse um proibido, né? Então, esse proibidozinho aqui é porque a gente ainda não gerou o caminho da ferramenta. Perdão, um alarme aqui. Então, agora eu vou clicar em gerar caminho da ferramenta. Eu vou dar um OK, né? Ele vai estar aí herdado do sistema de definição. Então, se vocês podem perceber, ele vai ter um caminho aí de aproximação, de corte, onde está azul, e depois de saída. Se eu quiser, eu posso visualizar aí esse caminho que essa peça vai fazer. Tá certo? Então a gente acabou de gerar, de uma forma bem simples, né? A gente acabou de gerar uma operação de faceamento extremamente simples, com parâmetros bem definidos pelo software, mas percebam também que o software ajuda bastante a gente, né? Então, eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui.